Tá procurando emprego? Vamos ouvir aqui umas dicas legais? Eu já fui recrutadora para 3 empresas diferentes e hoje eu vou dar dicas para você passar numa entrevista de emprego. Bárbara Marcondes tem um perfil que é bem famoso no TikTok e foi uma profissional de RH e vai dar umas dicas. Vamos dar uma olhada nessas dicas, talvez nos ajude, né? Mas bora conversar um pouco. A gente fica achando que é um bicho de 7 cabeças, que é muito complicado, mas na verdade não é. 95% dos candidatos na entrevista eu já sabia que eu não ia passar. Eu nunca na minha vida fiquei entre 4 ótimos candidatos, era no máximo 2, porque não é no currículo que você se destaca, é no momento da entrevista. Eu já passei pessoas que o currículo não me impressionou tanto, mas eu chamei para entrevista para dar uma chance. E pessoas que tinham um currículo excelente na entrevista não sabiam nem falar de si e eu não passei. Existe um macete para você seguir nas entrevistas de emprego e eu vou te passar agora. São sempre as mesmas perguntas. São sempre as mesmas perguntas. Me fala um pouco de você. Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Perfeccionismo, né? Ponto forte, sei trabalhar em equipe. Ponto fraco, perfeccionismo. As mesmas coisas. Me fala da sua experiência. Eu tô olhando aqui o seu currículo. Como é que foi a sua experiência em X empresa? É sempre em torno disso, gente. Não é nada muito complicado. Então, se você praticar essas suas respostas antes, já vai te ajudar horrores. Use as ferramentas que a tecnologia te proporciona a seu favor e pratique na sua casa. Fala com o espelho. Vê em quanto tempo você consegue se resumir. Agora a gente vai para os principais pontos que você precisa praticar. Eu tô olhando o seu currículo, eu vi que XYZ, me fala um pouco de você. Você não vai voltar para sua infância para falar quando a sua mãe não comprou o picolé que você queria e seu pai te abandonou. Você vai falar o que você estuda, o que você já estudou, quais foram suas principais experiências profissionais, o que você aprendeu com elas. E essa sua fala vai ter entre 3 e 5 minutos, não mais que isso. Não seja uma pessoa prolixa, não fala a mesma coisa 1 milhão de vezes. Aprende a se resumir. Aprende a parar com vício de linguagem. Tipo, então, isso tudo é prática. Bárbara, mas como é que eu aprendo? Me fala um pouco de você. Ah, eu não sou bom para me descrever. Enquanto a gente estiver se conhecendo, você vai conhecendo um pouco mais de mim. Vai atrás, isso tudo é prática, você precisa praticar. Me fala um ponto forte seu, me fala 3 pontos fortes. De novo, vai nas ferramentas, vai na inteligência artificial. Tem gente dando dica no YouTube, no TikTok, vai atrás e aprende a falar pontos fortes seu que realmente são dignos para aquele cargo. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Eu sempre tenho vontade de mandar o recrutador pro escambau, me desculpa. A resposta tem que ser: eu quero estar aí no seu lugar. Mas, colega, você tá fazendo uma entrevista pro TI, como é que você quer estar no meu lugar, porra? Eu sou só um recrutador. Aí eu cozinho muito bem. É vaga de gastronomia? Não é. Nossa, eu pausei na hora certa, né? Então você vai falar o quê? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, eu tenho muita disciplina e eu sou muito boa em atender demandas. Esse é o meu caso. Aí você pode copiar isso ou você pode ter seus próprios pontos fortes. Mas a pergunta que mais elimina candidatos para todo recrutador é na hora que pergunta o contrário. Quais são seus pontos fracos? No que você sente que precisa melhorar? Às vezes pergunta 1, pergunta 3. Nesse momento, a maioria dos candidatos fica assim, ó. Eu sou muito perfeccionista. Ah! Gente, a galera nem Bingo. desenvolve como é que ela tá trabalhando naquilo. E esse é o segredo. Não é o que você fala, é como você floreia aquilo para parecer que você tá trabalhando. Essa entrevista de emprego é um eterno jogo corporativo. Mas eu não gosto, azar é seu. Se você não ficar com a vaga, outra pessoa vai ficar. Vocês têm que aprender que esse ambiente corporativo não vai mudar só porque você quer. Tem certas revoluções que não vão para frente, não vão adiantar, porque ninguém vai fazer questão que você trabalhe naquela empresa. Se você não quiser essa vaga porque você acha que alguma coisa tá errada, outra pessoa vai querer, infelizmente. O lance é esse, né? Tem muita coisa que a gente vai ter que se submeter se quiser ter um salário e se sustentar, né? Não tem como. Você pode odiar a dinâmica de trabalho, seja lá onde for, né? Mas certas coisas é necessário passar por. Fazer uma entrevista de emprego, você vai ter que ter ali de cor como você vai se descrever, valorizando os trabalhos que você já fez ou a maneira como você consegue trabalhar no dia a dia, né? Tipo assim, pô, eu sou uma pessoa que eu sei trabalhar muito bem com planilhas. É óbvio que eu vou falar o quão bom eu sou em planilhas, é evidente. É claro que eu vou. Sou muito bom para trabalhar com o Gira.
Você vai falar do seu gira, mas ao mesmo tempo ter decoradinho essas coisinhas, né, essas coisinhas, pontos positivos, pontos negativos. Pontos positivos não é uma habilidade com o Excel, mas é algo que talvez atravesse todos os seus empregos, né, tipo, algo que tem a ver com você, eu aprendo com facilidade, eu gosto de testar coisas novas. E aí, de repente, é um emprego que é a mesma coisa todo dia, né, o cara já olha pra você assim: "Puta, aqui você não vai ter coisa nova, tchau amigo". Mas você entendeu o que eu quis dizer, né. E dos pontos negativos é maravilhoso, perfeccionismo sempre, assim, eu sou muito perfeccionista, o meu defeito é que eu quero entregar um trabalho sempre muito foda, muito acima da média. Eu sempre quero, daí eu acabo atrasando 10 minutos pra entregar. Olha que defeito. Eu quero ser bom demais sempre. Daí eu acabo atrasando 25 minutos pra entregar. Esse é o meu defeito. O meu defeito é que eu me especializo demais. Faço muito curso, acabo perdendo o rumo. Qual é o seu defeito, Vinícius? Eu sou muito alfabetizado. Esse é o meu defeito. O jogo não vai mudar só porque você não quer jogar. Então, ou você aprende ou você fica de fora. Esse é o papo real que eu tô falando pra vocês. Certas revoluções a gente não consegue comprar. Porque quem resolve não vai revolucionar nada. Então a entrevista de emprego nada mais é do que um jogo corporativo. Não é o que você fala, é como você fala aquilo, como você floreia. Eu juro pra vocês, tinha candidato que me falava: "Nossa, eu sou péssimo com horário, eu tô sempre atrasado". Eu vou contratar uma pessoa dessa? A pessoa nem falou: "Ah, então, eu era péssimo com horário, eu tava sempre atrasado, mas realmente isso me prejudicou muito". Aí deu um exemplo, e aí eu aprendi com isso, então hoje em dia eu fico muito atento aos meus horários, aos meus compromissos. Olha só, a pessoa falou que tem um defeito, mas falou que tá melhorando naquilo, deu exemplo. Isso fazia com que eu passasse a pessoa. Agora a pessoa só me fala: "Nossa, eu sou péssimo com horário, eu vou chegar atrasado todo dia". Eu vou contratar uma pessoa dessa? Gente, eu não vou. Ser perfeccionista não é um defeito, então tira essa porra do seu vocabulário, gente. Eu já vi um monte de vídeo de recrutador falando a mesma coisa. A pessoa fala que ela quer focar muito naquela demanda porque ela quer entregar perfeito. Não. Perfeccionismo, na verdade, é uma insegurança. Porque você não confia no seu taco o suficiente para achar que seu trabalho é bom. Então, se você for falar perfeccionismo, não fala nem essa palavra. Você fala: olha, eu tenho uma insegurança às vezes com o meu trabalho, eu acho que não tá bom o suficiente, eu acho que eu não sou merecedora de algumas vitórias, então isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim mesma. É acreditar que o meu trabalho tá bom, é pedir feedback pro meu chefe, pros meus colegas e aprender a trabalhar no que eu preciso melhorar, mas entender também quando eu entreguei um bom trabalho. No fundo também é você se colocar como um ser humano, né, porque é perfeccionista, tal, cara, assim, isso é a coisa mais manjada do universo, né. Mas se você se coloca como um ser humano que consegue de uma maneira eloquente falar sobre as coisas, articular palavras, argumentos, frases, preencher o espaço com palavras que fazem sentido, isso é muito interessante, né. E vale dizer também que, em geral, as pessoas percebem quando você está enchendo a linguiça, quando você está falando nada com nada. Existe muitas vezes, eu percebo no senso comum, uma percepção de que se eu falar um monte de palavra uma atrás da outra que parece fazer sentido, tudo bem. Como se o interlocutor não fosse capaz de avaliar o que você está falando, de olhar para o que você está falando e dizer assim, mas isso não faz sentido, sabe? Como se fosse uma questão subjetiva, mas faz sentido na minha cabeça. Ô amigo, mas a gente tá numa comunicação aqui, tem que fazer sentido, né, para nós, não para você. O sentido é nosso. Como diria Michel Pechet, discurso é uma relação de sentido, é um efeito de sentido entre locutores. Não é aquilo que tá na minha cabeça. Meu defeito, eu penso muito e desisto rápido. Espírito de dono também é esse requisito é legal, ter espírito de dono. Ei, você, me escuta com atenção, deixa eu pausar o vídeo rapidinho, só para você entender que o Colunas Tortas é um projeto independente. É um site, são as redes sociais, é este canal do YouTube que é feito inteiramente por mim de maneira independente, sempre tentando trazer ciências humanas de uma maneira mais aplicada no nosso dia a dia. E como se trata de um projeto independente, ele também é autofinanciado. O financiamento dele acontece com as visualizações que vocês dão, com os cursos que vocês compram e também acontece quando vocês se transformam em membros do canal. Seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos para membros que eu tô mostrando agora para você. Lá na homepage do canal você vai ter várias playlists. Vai ter a playlist dos vídeos que são para você, que é o algoritmo escolhe o que talvez seria
seria mais adequado para você. Tem a dos últimos vídeos também. E depois são só playlists de membros. Todas as playlists de membros são tagueadas com membros. Elas estão aqui dentro das playlists. E na homepage tem as principais. Primeiro a playlist de Ciências Humanas, onde eu trago Adilson Moreira falando do racismo recreativo, onde eu trago questões sobre colonialismo, onde eu trago Sueli Carneiro para poder falar sobre racismo no Brasil, onde eu falo sobre conservadorismo, onde eu trago Cida Bento para falar do Pacto da Branquitude. Tem também as playlists que são videoaulas, são séries de vídeos para a gente compreender uma obra de um autor, Desvendando a Microfísica do Poder, onde eu falo muito sobre texto a texto do livro A Microfísica do Poder, do Foucault, as figuras do desatino na História da Loucura, onde eu falo sobre cada forma que a loucura é exemplificada dentro do livro História da Loucura do Foucault, uma introdução ao livro Modernidade Líquida do Bauman. Então aqui você tem um apoio para fazer a leitura capítulo a capítulo da modernidade líquida e extrair o máximo possível deste livro. O Normal e o Patológico, do Georges Canguilhem, que também é muito importante para os estudos que acontecem no século XX, além de ter acesso a todas as lives que são feitas semanalmente no Colunas Tortas. Eu também comecei uma playlist nova de vídeos para membros de monólogos, onde eu faço um vídeo um pouco maior, com um tempo um pouco maior, falando livremente, uma conversa mais íntima que fica só entre eu e você, membros do canal. Então, seja membro do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas, financie o Colunas Tortas, faça parte dessa história e nos apoie a continuar produzindo cada vez mais. Seja membro. Agora vamos voltar pro vídeo. Olha só, te falou isso, você não quer contratar? Eu quero. E por que eu falo pra vocês que na verdade é simples, que não é um bicho de 7 cabeças? Porque a galera não faz isso que eu tô falando pra vocês. Então quem faz, que na verdade é um macete simples se você prestar atenção e é só você praticar, a pessoa passa na entrevista. Eu atendi a cada idiota que na segunda frase eu já sabia que eu não ia passar a pessoa. 95% das pessoas que eu entrevistei na minha vida eu já sabia saindo da entrevista que eu não ia pra frente. Ou então, pior, na segunda, terceira pergunta a pessoa já falava uma idiotice, ou ela ficava olhando pro nada, ou mal olhava pra câmera, não sabia nem o que ela tava fazendo. Gente, sem brincadeira, já teve candidato que acendeu um cigarro na entrevista. Jesus Cristo amado do céu. Jesus Cristo amado do céu, misericórdia. Existe uma certa etiqueta que é necessário obedecer, né? Você é rebelde? Você é rebelde? Sinto muito, mas sim. Acender um garrão no meio da entrevista não me parece ser o tipo de coisa que faça tanto sentido assim, né? Eu imagino que a gente pode concordar com isso, que de repente não é a melhor atitude. Era online. Você não podia esperar 20 minutos pra você fumar seu cigarro. Você teve que fumar na entrevista. Tem muita gente por aí que é sem noção, Ai, doutor, é que eu fiquei nervoso. que não sabe nem se portar numa entrevista, que não sabe ser cordial, não sabe ser educado e não sabe jogar o jogo. Porque pra muita gente ser cordial e ser educado é falsidade. Você tem que ser você mesmo. Só que o você mesmo é um lixo. Você não pode ser uma versão mais educada? Porque você mesmo é muito terrível. Você não pode ser mais educado, cordial? Eu vou ser eu mesmo. Mas você só tem opinião ruim, cara. Você só tem visão ruim das coisas. A sua inclinação de falar groselha é muito grande. Será que você não pode ser outra pessoa, não você? Você não pode ser outra pessoa? Uma pessoa mais educada, mais cordial, que tenta manter o clima mais gostoso, num momento em que o clima não pode ser ruim. Tem que ser você mesmo? Tem que ser assim? Não é falsidade. E eu já não tô falando de entrevista, tá bom? Eu tô falando de outra coisa. Eu tô falando dessa relação que existe entre o falso e o verdadeiro, que muitas vezes é diretamente relacionado à cordialidade e educação. E tudo se passa como se cordialidade e educação fossem amostras da falsidade. Mas aí eu pergunto pra você, se uma pessoa se esforça pra ser cordial e educada, não seria essa a verdade dela? A verdade não tá no trabalho intenso de ser alguém em sociedade? Por que a verdade seria aquilo que não aparece? Porque é meio bizarro isso, né? Eu sou mal educado pra cacete, eu sou muito mal educado, falo várias besteiras. O que não aparece é a minha bondade. Logo, a minha verdade é a minha bondade. É tipo isso? Tem que ser o que não aparece, né? Mas se eu sou uma pessoa gente fina, tal, tento manter o clima agradável, eu sou falso. A minha verdade é aquilo que tá quando alguém me tira do prumo. Parece que não faz sentido, certo? Eu gosto de gente de verdade. O que é uma pessoa de verdade? É que faz barraco, é que xinga, é que fala altas groselhas, fala suas verdades. Aquela pessoa do sincericídio. Não tem nenhuma
Nenhuma cordialidade das suas relações do dia a dia. Essa é uma pessoa de verdade. Porque quem gosta de mim gosta, quem não gosta, não gosta. Mas já parou pra pensar que existe um pedaço gigante do mundo que não precisa nem gostar, nem desgostar? É só conviver? 7 bilhões de pessoas no mundo. Não dá pra dividir entre aquelas que gostam e aquelas que não gostam de mim. Nem todo mundo é protagonista de anime pra ter inimigo. Fica aí a reflexão, né? Civilidade não é falsidade. Civilidade é civilidade. Então a sua concorrência é uma merda. Se você não for uma merda junto, você já sai vencendo. E repito, currículo é importante, mas não é tudo. Eu já atendi pessoas que tinham muita experiência, um currículo foda. Na entrevista a pessoa era fechada, não falava direito de si, ela achava que o pedaço de papel, as experiências dela já vendiam ela por ela, e não é assim. Esse comentário do Pablo aqui eu acho essencial, porque basicamente todos os empregos que eu passei depois de um dado momento, todas as oportunidades que eu consegui agarrar depois de um dado momento, foi com isso daqui que o Pablo disse. A maior parte dos profissionais corporativos tem alergia a problema. Se você se coloca como alguém que é uma solução, é muito provável que você seja escolhido. A gente acredita aqui, ó, no carisma, na cara da pessoa. Isso é uma coisa que IA nunca vai substituir. Que é o olho no olho, que é o jeito que você se vende. Isso a IA nunca vai fazer por você. Por mais que esteja matando aí vários empregos, mas não vamos pesar o clima. O quão disposta você parece para estar naquele cargo, como você quer ganhar experiência, como você quer melhorar profissionalmente. Desculpa, eu vim atrapalhar o vídeo dela. Mas vocês acham que a IA consegue fazer isso? Você acha que a IA tem esse bração? Você acha que a IA tem esse bração? Ai, que fofo, gente. Nossa. Concluindo, seu currículo não é tudo. Fiquei com inveja. Quero que ela perca o namorado dela. O jeito que você se vende, sim. As oportunidades e os acessos, às vezes, são complicados de conseguir, mas quando você consegue, é papel seu saber se vender. E eu não quero saber de vitimismo nos comentários. Eu não consigo, eu não posso. Tudo nessa vida dá pra praticar. Eu era um bicho de tão tímida. Eu queria ser uma minhoca pra morar num buraco. E eu consegui, com prática e com muito esforço, porque é uma merda, jogar esse jogo corporativo, e eu crescia horrores nas empresas que eu entrava. Por quê? Porque eu fingia. A vida é isso. E de novo, se você não quiser entrar nesse jogo, tem muita gente querendo. Então não adianta começar uma revolução que não vai pra lugar nenhum. Ou você aceita, ou tem outras pessoas querendo. Então é tudo questão de prioridade. O que você quer pra sua vida? Eu tô falando aqui pra quem quer entrar nesse ambiente das empresas, o ambiente corporativo, tá? É assim que você vence. Pra quem quer o emprego. Sendo falsa. Dá pra ser autêntico, mas nem tanto. Dá pra ser autêntico se a sua autenticidade for corporativa. Se a sua autenticidade for sapatênis, shorts jeans com cinto e camisa de botão. Se a sua autenticidade pode ser representada por essa imagem, então você pode ser autêntico e vai se dar super bem. Seu dia a dia vai ser tranquilo e você provavelmente vai alcançar ótimos cargos dentro da empresa. Mas se for algo diferente disso, talvez seja necessário se adequar. E não tem nenhum sacrifício em cima disso, tá? De repente, você pode trabalhar num ambiente de trabalho que é terrível. Isso é uma coisa. Mas entre um ambiente que é terrível e um ambiente normal, existem N possibilidades. E em todas essas possibilidades, vai ser necessário ter um pingo de inteligência emocional e um pingo de adequação às normas vigentes ali da empresa. E assim, a vida é assim, né? A gente sempre está se adequando a alguma coisa para viver. Quem não se adequa a nada é animal, né? Vive de um jeito animalesco, porque estar inserido na cultura é automaticamente estar se adequando a alguma coisa. Necessariamente. A convivência, a vida em comunidade, ela é isso, né? Você realmente quer ser autêntico no trabalho, de todos os lugares, logo o trabalho? Irmão, bate o ponto e vai ser autêntico em casa, com sua família, seus amigos, exatamente, né? Vai ser autêntico justamente nos grupos em que você construiu a sua autenticidade. Nos grupos que fizeram com que a sua autenticidade pudesse existir. Que germinaram esse ser que você se tornou. Que deram a luz a essa coisinha que você é. Esse vídeo é um corte das lives do Colunas Tortas. Live do Colunas Tortas toda terça-feira, às 10h30 da manhã. E ao longo da semana, às vezes à noite, mas principalmente no período da manhã. Só que toda terça é com certeza 10h30 da manhã, tá bom? Vem participar das lives comigo.